Então, meu povo, chegando aqui para a revisão da aula 39.1, mas essa é a nossa aula 39.2. E eu já vou deixando alguns recados aqui, viu? Que está se preparada ou se organizando nesse preparo, né? O que a gente tem aí como extra classe é a construção de uma célula vegetal ou animal. Eu vi que já tem turminha até da procarionte, né? Tranquilo, não tem problema. O professor tem a liberdade para fazer da forma como que ele entenda que seja proveitoso para os nossos estudantes. Tudo bem? Olha, tá saindo cada material top de linha, tá? Coisa linda mesmo. Não descarta isso não, meus amores. Por favor, já deixa esse material, que no dia que a gente for visitar a sua escola, eu vou querer olhar esse material. E, óbvio, que pode servir para os meninos do fundamental, né? Pode servir aí para dar apoio, né? Um material alternativo construído pelos nossos estudantes. E isso é muito bom, tá? Algo que você consiga manipular, visualizar, se torna muito mais didático. E é isso aí mesmo, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisão. Olha lá no quadro, aula 39.2, desenvolvimento embrionário humano. Nós falamos aí que tudo isso, essa jornada para a vida começa a partir da fertilização. De quem? Do ovócito secundário ou do chamado óvulo, que é N, ou seja, haploide, com o seu encontro com a sua célula maravilhosa, que é o espermatozoide, também haploide. Então, essas duas células, o ovócito começa a liberar substâncias químicas e sinalizando para o espermatozoide. Venha, que eu quero te encontrar. E onde é que é esse encontro? Lá na tuba uterina. A partir desse encontro, forma-se, então, a célula ovo ou zigoto, agora, a 2N. E aí, sucessivas divisões mitóticas irão acontecer. Nesse processo, você vai tendo 2, 4, 8, até chegar a 16 células, onde você vai ter a mórula, tá bom? Agora, uma coisa muito importante de lembrar aqui nessa aula é que as células totipotentes, ou seja, as células que compõem o zigoto, elas vão sofrer processo de diferenciação. Quando elas começam a se diferenciar, formando células do tecido nervoso, células do tecido muscular, células do tecido conjuntivo, elas vão se diferenciando porque elas vão formar cada órgão que vai compor agora esse ser que está em formação. Tudo bem? Então, quando a gente fala do zigoto, a gente está falando de células totipotentes que têm essa capacidade de se transformar em qualquer célula do teu corpo. Após o processo de divisões sucessivas de mitose, ela vai começar a se transformar em mórula e aí vai começar os processos de diferenciação e aí elas perdem essa capacidade, tá? Elas vão ser células apenas do sistema digestório, células apenas do sistema nervoso, células apenas do sistema muscular, tá bom? Olha lá, olha o que eu estava falando aí para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, o processo de fecundação, o encontro, essa fusão desses núcleos do espermatozoide com o ovócito secundário, as sucessivas divisões celulares, olha a mórula aqui, linda e maravilhosa, né? Depois de 24 horas esse processo já está acontecendo. Aí, quando vai chegando perto do núcleo, forma-se o blastocisto. Então, quando chega no útero, quando a gente fala útero, a gente já tem a formação do blastocisto, certo? E aí a implantação desse blastocisto na parede do endométrio, ou seja, no revestimento do útero. Perdão. E aí a gente falou também sobre a questão da gemiparidade, ou seja, por que nascem gêmeos idênticos e gêmeos que não são idênticos, ou seja, gêmeos univitelinos e bivitelinos? Porque a mulher, ela pode, num evento muito raro, liberar 2 ovócitos e esses 2 ovócitos serem fecundados cada um por um espermatozoide distinto. E aí você vai ter tudo separadinho. Então, por isso, esses indivíduos podem ter sexos diferentes, coloração da pele, do cabelo, tudo diferente. Um cacheado, um cabelo liso, tá bom? Porque eles não são gêmeos idênticos, são gêmeos bivitelinos. E aqueles que você já viu aí, quando você tem um
ovócito fecundado por um espermatozoide e nesse processo ocorre um desmembramento dessas células que estão em formação, divisão, ou seja, de um zigoto você vai formar mais 2 unidades celulares e aí cada uma delas vai dar continuidade ao seu desenvolvimento. E aí você vai ter os gêmeos idênticos, o mesmo genoma, o mesmo sexo, tudo igualzinho. Bom, galera, é isso aí. Agora a gente vai deixar aquele momentinho para você estar se familiarizando com as questões que nós separamos para você nessa aula e já a gente retorna, tá bom? Te aguardo. É isso aí, já a gente já vai responder cada uma questão. Tem gente aí se degladiando. Professora, responde a minha primeiro. Menina, a gente segue uma sequência aqui, tá bom? Te acalma, calma teu coração. Professora, eu fiquei com dúvida naquela questão 3. Esse é o momento. Você, nesse momento, você pode explorar todas as ajudas possíveis. Pode perguntar da professora presencial, pode perguntar aí do seu colega, daquele que gosta de ler mais, daquele que anota tudo, pode recorrer ao caderno dele, pode fazer o que você puder para acertar a questão ou chegar bem próximo da resposta. Porém, gente, vai chegar um momento que você vai estar só, né? Nós viemos nesse mundo, nós normalmente, fora os gêmeos, vem a esse mundo sozinhos, né? Eu vim sozinha. E a maioria de nós. Só que na hora da prova, normalmente você vai vivenciar isso aí. Nada de colar, nada disso não. Pelo amor de Deus. Vamos focar aqui nos estudos. Se você estudar, você vai sair muito bem na avaliação, tá bom? Então vamos lá conhecer nossa primeira questão? Questão de número 1 diz o seguinte: a fecundação é o processo que vai dar início à formação de um novo ser, a partir do encontro do espermatozoide e o óvulo na tuba uterina. O momento em que o embrião se implanta no útero ocorre aproximadamente. Vamos lá? Em que momento que isso vai estar acontecendo? Gente, aí você tem aí, ó. 3 dias após a fecundação. 3 dias após a fecundação no estágio de mórula. Preste bastante atenção, que a gente frisou isso na revisão, né? Quando a gente está falando ali da entrada daquilo que vai dar continuidade ao processo de fecundação no útero, a gente tem mórula? Não, essa mórula ainda se forma lá na tuba uterina, tá bom? Que é aquelas 16 unidades que são resultantes dos processos de divisões mitóticas, tá bom? A letra B, alternativa B. 5 dias após a fecundação, 5 dias após a fecundação no estágio de gástrula. Olha, a gente nem comentou aqui na aula sobre gástrula, sabe por quê? Porque ela vai já dar início à formação dos nossos tecidos, tudo. A gente não enfatizou a gástrula, mas ela já vai estar ali no processo, depois que ocorreu a anidação. É um processo mais avançado, tá bom? Aí você tem nascer 6 dias após a fecundação no estágio de blastocisto. Professora, eu tô lembrando de uma imagem. Vamos dar uma olhada nessa imagem? Vamos, professora. Olha lá, galera. Olha lá. Olha lá onde está a mórula. Olha lá onde está o nosso foco, que é o blastocisto, né? Esse blastocisto, que é essa célulazinha que adentrou ao útero e agora vai se fixar na parede do útero, ou seja, na endoderme aí do útero, no endométrio, perdão, endoderme, no endométrio, tá? Que é esse tecido de revestimento que foi induzido lá pelo corpo lúteo, né? E aí agora ele vai ocorrer, então, a nidação, não é isso? Então, a nossa alternativa aqui já está marcada, né? Alternativa C. Mas vamos lá para D. 12 dias após a fecundação, no estágio de blástula. A blástula é consequência do processo de mórula, blástula e gástrula, e vai assim, consequentemente.
Aê, 2 dias após a fecundação no estágio de mórula. Então, já findou. Não é no terceiro nem no segundo, né? Tem nada a ver com a mórula e sim com o blastocisto. Então, a nossa alternativa correta, letra C. Se você marcou, marcou bem, tá bom? Letra C. Vamos para a nossa questão de número 2? Seguindo aqui, então. Questão 2 diz o seguinte. O que ocorre na 4ª semana após a fecundação? Então, na 4ª semana, muita coisa já vai ter acontecido, né? Ou seja, ou já passou da fecundação, passou da implantação aí do blastocisto na parede do útero, no endométrio, ele começou a continuação do seu desenvolvimento, formando aí a blástula, e aí, consequentemente, vai tudo se organizando, tá? Então, o que vai aparecer aí, gente, na 4ª semana? O que nós chamamos de botões. Cadê? Esses botões já vão formar os pulmões. A gente sabe que os pulmões são órgãos respiratórios. Então, vai partir lá do processo de gastrulação, onde você vai ter esse processo, tá? Então, é uma etapa bem avançada, né? Então, os pulmõezinhos fazem parte do sistema respiratório. Então, nesse momento, nessa 4ª semana, você já vai ter aí o que nós vamos ter de compor o sistema respiratório. O que vai acontecer também? O sistema nervoso começa, então, a ser formado, né? Você vai ter o tubo neural e a crista neural. São 2 estruturas que vão compor o sistema nervoso, tanto o central quanto o periférico, tá bom? O central formado a partir do tubo neural e o periférico formado a partir da crista neural. Então, gente, ó, sistema respiratório, sistema nervoso, tá bom? E olha também, aparecem aí os olhinhos, os ouvidos, né? Sobre uma forma de um vaso óptico. Então, ele começa a desenvolver essas estruturas também, né? De percepção, ou seja, dos sentidos, a visão, a audição, nesse momento aí da 4ª semana. Tudo bem? Então, o serzinho já está bem avançadinho aí. Eita, essa aqui veio gabaritada para vocês. A terceira, né? Descreva o que ocorre com o feto quando ele está na 37ª semana. Então, nessa 37ª semana, já está bem próximo, né? O feto já pesa aproximadamente 2,8 kg. A sua cabeça ela vai se posicionar, começar a se posicionar na cavidade, né, em direção à cavidade pélvica, para aí facilitar o processo do parto natural, tá bom? Todos os órgãos nessa fase já estão totalmente formados, beleza? Então, na 37ª semana, o bebê já está prontinho para nascer. Só esperando a hora. Menino, e esse negócio deu ruim, porque bateu... Vamos lá. É para ter olhado antes, mas vamos lá. A 4ª questão também vai gabaritar, porque a resposta apareceu antes do enunciado. 4ª questão, na 20ª semana de gestação, aparecem o lanugo e o vênix caseoso no corpo do bebê. Aí você tinha que dizer quais são as funções dessas 2 estruturas. Então, a gente viu que o lanugo é aquela pelugenzinha, deixa eu mostrar lá para vocês de novo. Uma pelugenzinha, olha lá. Os pelinhos, né, que estão cobrindo toda a cabecinha do bebê, as pálpebrazinhas, parece que emenda tudo, né, todos os pelinhos, tá? E esse lanugo, ele é responsável tanto por manter a temperatura do bebê, porque ele está ali envolto pelo líquido amniótico, no saco, né, amniótico, tá bom? E aí ele tem essa proteção da temperatura e também a proteção de algum atrito que esse feto possa vir a ter aí dentro do útero materno, tá bom? Outra situação que vai acontecer é o vênix caseoso. Esse vênix caseoso, ele é responsável, certo? Por proteger o bebê. Ele dá aquela primeira barreira de proteção, vamos dizer assim. Cadê ele? Tá aqui. Ele vai ser aquela primeira barreira de proteção contra a ação de micro-organismos, tá?
E também controla a hidratação no meio intrauterino. Então, ele vai ter essa proteção aí. Essa camada, né? Como a gente fala, uma pele muito seca, ela fica muito suscetível a rachaduras, né? Agora, como ele vai ter essa cobertura, esse revestimento gorduroso, ele tem essa proteção a mais. E também contra esses micro-organismos, porque pode ser que algum vírus, uma bactéria ultrapasse e chegue ali no líquido amniótico. E aí comece a complicar a vida desse bebê. Então, essa primeira proteção é a partir desse vênix caseoso. Tá tudo bem? Vamos seguindo. Tem mais uma? Tem. Aí os gêmeos, o que são os gêmeos univitelinos, né? Nos gêmeos uterinos, se você quiser, nessa questão, se você fez um esqueminha ou se você escreveu mesmo, tudo bem, tanto faz, tá bom? Pode ficar à vontade aí. Eu aceitaria as duas formas tranquilamente. Então, os gêmeos univitelinos são aqueles formados da fusão de um gameta masculino com um gameta feminino. E nessa fusão você tem aí uma separação dessa célula ovozigoto, né? Um rompimento. E aí o que acontece? Você tem a formação de duas unidades celulares que vão continuar o seu desenvolvimento, continuar se multiplicando até formar todas as células que vão compor esses bebês. E no caso dos gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo genoma, têm as mesmas informações genéticas, eles são clones um do outro, são idênticos, tá bom? Temos mais uma. Na questão de número 6, a proteção mecânica do embrião dos mamíferos é realizada fundamentalmente por que estrutura, galera? Pelo alantoide, pela placenta, pelo saco vitelínico, pelo cordão umbilical ou pelo saco amniótico? Eu acho que está bem claro aqui que a gente mencionou várias vezes nessa proteção aqui inicial do saco amniótico, tá bom? Então, é a partir dele que você tem contra os impactos, né? Uma possível queda, a mãe, sei lá, sentou de uma forma, caiu. Esse saco amniótico, um líquido amniótico tem essa proteção aí contra essas barreiras, tá bom? No impacto no ônibus, né? O ônibus deu uma freada, a mãe foi... Aconteceu comigo, né? Quando eu tava grávida. Acabou que o ônibus deu uma freada, que eu caí de joelho no chão e bati ainda a barriga assim na parte da estrutura do ônibus, né? O que aconteceu? A barriga ficou dura. Ela ficou completamente endurecida. Justamente, né? Mas depois tudo relaxou. O João nasceu tudo tranquilo, perfeito. E é isso aí. Galera, então a gente vai te aguardar na nossa próxima aula. Já a gente está iniciando aí com vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.